Gente, tudo bem? Então, eu desejo que você esteja bem, que seus familiares estejam bem, que a paz de Deus vá de encontro com você nesse exato momento, te enchendo de luz, de tranquilidade e de muito amor no teu coração. Porque a paz e o amor de Deus é algo muito importante na nossa vida. E quando nós temos, tenha certeza que você não precisa de mais nada, porque Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Eu estava analisando sobre uma questão que eu tinha conversado até faz uns dias, né, com um rapaz que me acompanha aí no Facebook, os vídeos. Ele sabe, né? E a gente estava comentando sobre esse tema. E ali a gente conversou, me lembro que é sobre uma coisa muito importante, né? Na vida de um conhecedor da palavra, de uma pessoa que gosta de estudar, de uma pessoa que gosta de se aprofundar. É sobre toque religioso. O que significa o toque religioso para a vida de muitas pessoas? Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ela não é a palavra correta, maníaca, né? Uma pessoa fissurada em limpeza, por exemplo. Ela é tão fissurada na limpeza que ela não tem consciência de como que muitas vezes aquilo atrapalha algumas áreas da vida dela. A pessoa, por exemplo, ela tem uma mania de limpar tudo e às vezes vai lá, verifica, passa o dedo. Não é o nome que se dá a isso. Mas por exemplo, nunca está satisfeita. E ali ela vai querer limpar de novo. Às vezes tem pessoas que chegam até atrasadas em trabalho, sabia? Porque ela limpa a casa antes de ir para o trabalho, às vezes ela limpa até à noite. Ela olha, verifica, volta no lugar para ver se realmente limpou, como ela botou as coisas no lugar, se está fora, se, por exemplo, o caderno está aqui, se tiver um pouquinho afastado, ela vai lá, coloca de novo. É mais ou menos isso. Então, a pessoa que vive o toque religioso na vida dela é mais ou menos assim. Ela vai no culto, ou ela está lá na igreja ouvindo aquela pregação. Ou então ela está vendo um vídeo como esse aqui meu, eu estou pregando sobre um assunto e que ela ouviu lá na igreja o tema igual. Mas aí ela entrou em concordância, tudo estava ok. Nossa, ela entendeu a palavra 10, estava em paz. Daqui a pouco ela escuta um vídeo devocional da Jéssica ou de um outro pregador aí que você é acostumado. Mas aí o assunto não bate, né? E aí a pessoa começa, retrocede tudo de novo. Ela volta, começa a ler, parará, parará. E dentro dela, aquilo que já estava resolvido, volta a vir novamente aquela confusão dentro da mente dela. E para ela, tudo vira pecado, vira erro. E às vezes ela paralisa a vida dela, atrapalha várias situações dela poder crescer até mesmo espiritualmente. Porque é como que ela tivesse ali resolvido tudo dentro dela naquele dia. Ah, então tá tudo certo, Deus me perdoou, né? Eu não sei em que área e situação da vida dela, por exemplo, a pessoa, ela cometeu um pecado lá muito grave de ter cobiçado a mulher de alguém, ou ter desejado, ou até mesmo ter ficado, se relacionado, mas ela se arrependeu, né? E ali não ficou mais, que a pessoa tal não fez mais nada daquilo. Mas aí ela vai lá e, ou pode ter ficado, né? Mas aí se ela só pensou, né? E ali ela ouviu aquela pregação, ó, Deus, mas se você perdoou, né? Você pediu perdão a Deus, você se sente em paz, tá tudo bem com você. Então, tá ok, tá X.
né? Ah, mas aí a pessoa escuta aqui uma outra pregação e aí a pessoa pega, né? Escuta que alguém falar assim, mas se você tem pensamentos ainda com aquela pessoa, ou se você ainda sente vontade de ficar com outra pessoa, é como que eu não tivesse realmente esquecido daquela pessoa, então eu estou pecando ainda. Então a pessoa fica com aquelas confusão dentro dela. O que importa de verdade é a tua consciência, como você está em Deus. O que você não pode realmente é continuar alimentando um sentimento, ou querendo, ou ficar fixurado em algo, alguém que de verdade não é teu. Não tem como você se relacionar, porque aquela pessoa ela já vive uma vida conjugal ou já tem alguém. Aí sim é pecado, né? Porque um dos mandamentos de Deus é não cobiçar realmente algo do teu próximo, seja o que for, a mulher ou o que for. Então, mas se você permanecer, aí sim, continua sendo pecado. Mas você tem que ter cuidado com alguns assuntos, com algumas dúvidas que muitas vezes a pessoa tem, que ela, por ela não ter o discernimento e não, por exemplo, não buscar a verdadeira fonte da verdade que está na palavra, você tem que viver o que a Bíblia está falando, o que a palavra de Deus está falando. A Bíblia pode estar traduzida em várias linguagens diferentes, né? Cada vez mais o português, né? Aqui eles vão montando a Bíblia, vão traduzindo ela, né, em vários, de uma forma mais abrangente para que você venha entender. Ela não muda, ela não modifica. Você não tem que ficar focado no que o orador ali falou, no que não sei o que falou. Deus, ele vai usando os servos e as servas dele da forma como ele quer e do assunto que ele quer abranger naquele determinado momento. Às vezes vai pregar sobre aquele mesmo tema, mas ele vai pegar uma parte dali e Deus vai mandar ele falar aquela parte, a parte A ou a parte B do versículo, né? Mas você não tem que ficar fazendo confusões na tua mente e tem que ter cuidado, porque por conta disso, muitas pessoas tropeçam e fazem coisas que não podem e nem devem fazer, né? Porque também, às vezes, pessoas por não ter a diligência, a sabedoria e tal nos discernimento espiritual de Deus, elas pregam trechos, né, bíblicos, né, e muitas vezes não foi guiado pelo Espírito Santo e ali falam e pregam o que elas querem. Mas quando você realmente tiver o discernimento de Deus, do Espírito Santo na tua vida, você vai saber quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela é usada por Deus ou não. Porque tem muitas pessoas que ficam igual aquela galinha maluca, né? Ficam na igreja, é sério, rodando, redepoando, falando em língua, às vezes não é nem o Espírito Santo de Deus, né? E muitas pessoas acham que eu só vou ficar numa igreja que realmente aquela igreja ali, os irmãos são usados por Deus, porque olha, a irmã ali roda, a irmã ali fala em línguas. E naquelas igrejas ninguém fala em línguas. O vídeo tal, essa irmã não fala em língua. Não é de Deus, ela não tem unção de Deus. Ei, peraí. Deus, ele chama a quem ele quer, como ele quer, não é à toa que a própria palavra de Deus fala, que é das coisas loucas mesmo deste mundo, que Deus faz essas confusões, entendeu? E ele pega as coisas loucas para fazer confusões na cabeça dos que se acham sábios demais, né? É aquele que estava lá na lama que Deus pega mesmo, né? Ou muitas vezes aquele que se acha demais, entendeu? E cada um tem o seu momento, o seu particular, o seu encontro com Deus. E graças, de glórias e aleluias, quem teve essa chance, a oportunidade de ter essa chamada, de ter o privilégio de ser escolhida por Deus, para ser usado, guiado nessa terra, para fazer
a obra dele, porque ele se alegra, né? E tudo isso é para a glória e o nome dele ser, né, justificado na vida do ser humano, daquela pessoa, não é para a glória de si mesmo. Então, eu acho que eu fui um pouco clara, né? Então, não sei se você é dessas pessoas que vive esse estoque religioso. Então, tenha cuidado, né? Muitas vezes você tem cada pessoa, como eu falei, gosta de seguir uma doutrina diferente que tem mais a ver com ela. Isso é assim. Portanto, que você esteja buscando a Deus. Isso é o mais importante, obedecendo o que está aqui na palavra. Agora, viver religiosidade, não. Se você está vivendo e você percebe que você tem esse estoque religioso na sua vida, vá, minha filha, buscar um direcionamento em Deus e vá estudar mais a palavra. Porque senão você toda hora paralisa. Aí daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa, você para de novo. Ai não, mas isso tem tudo a ver com quem vive religiosidade também. Ah, que o pastor falou isso, então não vou fazer isso. São coisas bárbaras que eu já ouvi assim falar, e ao meio do tempo que a gente vai vivendo e aprendendo de situações de pessoas que paralisam a vida, né? Ai, que, né? Como Gênesis, a palavra de Deus fala, né? Que Deus mandou o homem, né? Ali, que eles tinham, né? Que se proliferar, encher a terra. Né? Ali foi uma ordem que Deus deu para o casal, para Adão e Eva, lá atrás. Aí tem pessoas que vão pegando os trechos, é o que eu falei, e pregam aquilo ali. E ali a pessoa acredita que ela tem que ter um monte de filho, e ali lá na igreja prega que não pode tomar anticoncepcional e tal. Não, porque os filhos são bênção de Deus, né? Mais ou menos esses exemplos que eu vou falar para você. Aí a pessoa acha que vai ter um, vai ter outro, não pode tomar remédio porque é pecado. Em nenhum momento na palavra está falando isso. Mas que, portanto, que quando se relacionar, os dois se unem e se tornam uma só carne. Viver em pecado, em adultério, em fornicação é pecado para o Senhor. Por isso que é melhor os dois se juntar, né? Ali, casar perante Deus e os homens, para estar tudo certo. Mas também não está mandando encher ali a casa inteira de filho, porque Deus também não vai se alegrar de ver os filhos passando necessidade. Agora, se caso aconteceu e você passou pelas etapas, não tem mais o que fazer. Então, apegue aquilo que você vivenciou, né, como aprendizado. Eu falo isso pela experiência, porque eu adquiri meus filhos quando eu já não estava na igreja. Entendeu? Eu já era afastada do testemunho de Jeová. E ali, quando eu me relacionei com o pai deles, eu já estava no mundo, não era mais da igreja, né? A minha segunda gravidez, né, foi um fato e ao mesmo tempo um descuido, porque como nessas nossas idas e voltas, eu não tinha vida sexual ativa, então eu não tomava anticoncepcional. Então o meu corpo, ele não estava, podemos dizer, foi como a própria ginecologista falou, eu não tinha, é como se fosse tipo a imunidade, como é que se diz? O meu corpo não estava acostumado com anticoncepcional. Então ali eu tomei, mas não fez o efeito imediato. Então ali quando eu fiz o ato, pratiquei o ato sexual com ele, né, também a gente estava ali numa esperança de dar certo, mas não era ainda o momento, não tínhamos planejado a gravidez do nosso segundo filho, mas aconteceu e depois percebemos que não ia dar certo. Ele também não quis, né, o meu filho. Foi um fato muito difícil, entendeu? E hoje eu estou aí com os dois, né? Foi algo frustrante, difícil para mim, mas que desde o início sabia que não ia dar certo, mas a gente vai insistindo, acreditando que a pessoa vai mudar, né? Mas não. Então, assim, existem circunstâncias, situações
que pode acontecer. Não tem como reverter, né? Ali tomei o remédio, né? Mas também não adiantou, né? Então, assim, é porque tinha que ser. Eu tinha já uma promessa de Deus lá atrás, né? Quando eu era testemunha de Jeová, que Deus ia me dar filhos. Então, assim, se tinha que ser com ele, eu acredito que tudo é propósito de Deus. Foi a minha escolha. No meu primeiro relacionamento, que eu gostei muito, ali, eu vivi muito, fui muito infeliz, entendeu? Então, quando eu tive uma perca também, né? E ali eu sofri demais. Então, quando eu me relacionei com o pai dos meninos, foi a mesma coisa, né? Eu estava num momento meio frustrante da minha vida também. Então, quando eu passo ali a gostar, a sentir um sentimento mais forte por ele, mas o nosso namoro foi cada vez mais complicado, a gente terminava e voltava. Então, assim, quando eu peguei meu filho, eu nem imaginava. Gente, são vários fatores que eu poderia explicar, mas são coisas que Deus não me libera para falar, sempre. Porque eu estou aqui mesmo para pregar aquilo que Deus coloca para me falar. Quando for parte da minha vida, que Ele liberar, eu vou falando. Mas eu já tinha uma promessa lá atrás de que eu seria mãe de filhos. E realmente aconteceu. Eu acho que estava no propósito de Deus ser mãe de filhos com ele e ter esses dois. Mas que uma vez eu até perguntei para o Senhor se tivesse que voltar lá atrás. Deus falava comigo que ali eu falava assim: Deus, se fosse diferente, então não ia ter esses meus dois filhos. Aí Deus falou: não, porque pra gente que sabe da ciência, estuda, só pode acontecer o mesmo gênero se for com aquela mesma pessoa. Não tem como Deus transportar aquela criança para ser de um outro homem. Ia ser outra criança, ia ser outros meninos. E aí Deus falou: eu posso. Eu poderia fazer você dormir e fazer isso acontecer, né? Ele fez o homem dormir, da costela dele formar uma mulher. Ele fez o desenho ali do pó da terra e soprou na narina e fez aquele homem viver e o chamou de Adão. Mas não seriam os seus filhos. E ali eu falei: mas o Senhor não poderia? Não. Até a ciência humana comprovaria que não tem como, porque a genética seria de uma outra pessoa. Seria assim você, mas outras crianças com outra pessoa. Era ser outros formatos, outros rostos. E aí eu falei: não me veria sem os meus dois filhos. Eu sei que seriam outras crianças. Só se apagasse a memória, não tivesse como. Mas aí eu escolhi, eu queria eles, sabe? Mais ou menos isso. Não sei se você vai entender. Porque não tem como você substituir, sabe? Então, são fatos e situações que muitas vezes acontecem em nossas vidas, que é preciso a gente, muitas vezes, a gente entender que o trabalhar de Deus vira ao nosso favor, muitas vezes, e aquele que é contra também vira ao favor, porque Deus reverte o quadro. E assim, que nunca possamos deixar que essas confusões ou que coisas faladas nos permitam de avançar em crescimento espiritual. Se há algo que está te bloqueando de um entendimento de algumas coisas na Bíblia, você tem que buscar, você tem que, orar mais, você tem que, jejuar mais, que o próprio Deus vai te dar essa convicção, essa certeza. Mas se tem dúvidas, coisas dentro de você, bloqueios, peça ajuda ao Espírito Santo, a Deus que Ele vai te ajudar. Mas tem coisas que também você vai precisar de ajuda de uma outra pessoa. Mas tenha cuidado para que você não venha buscar essas respostas em pessoas que vivem
né, achismo e que não vive de verdade a palavra de Deus, que apenas vive, né, uma aparência. E aí sim você pode entrar em grandes ciladas, porque você vai começar, né, a ter mais dúvidas ainda. Então, é isso. O vídeo ficou muito prolongado, gente. Que Deus abençoe as suas vidas, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ajudar você e abrir a tua mente sobre algumas coisas que você estava com dúvida aí, tá bom? Que Deus abençoe você.